pode uma profecia de Deus, veja, pode uma profecia ser de Deus e ela não se cumprir? Ser de Deus, saiu da boca de Deus, pode não se cumprir? Deus mente? Deus engana? Existe alguma condição de Deus prometer algo para você e depois não cumprir o que prometeu? Tem como Ele prometer algo para você, Ele mesmo falar para você que vai lhe dar algo, que vai fazer algo, e depois Ele, não vou não cumprir não? Tem condições? Aí a gente volta para a primeira pergunta. Quem aqui já recebeu alguma palavra profética e ela não se cumpriu? A primeira coisa que você precisa entender é que existe um poder na profecia. Existe poder porque essa palavra saiu da boca de Deus. Veja bem, como é que eu posso ver cada palavra profética se cumprindo na minha vida? Toda vez que a gente fala de profecia, de alguma forma a gente cria um conceito errado de que quando a gente recebe uma profecia, não tem como não se cumprir. É um conceito errado, que foi ensinado na igreja, que foi ensinado através de livros. A gente entende essa questão. Se não é profetada e saiu da boca de Deus, então essa profecia tem que se cumprir, porque Deus não é mentiroso. A Bíblia diz que Deus, Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Amém? É possível Deus liberar uma profecia e ela não se cumprir? Sim. Mas pastor, isso não tem lógica. Deixa eu dar um exemplo disso na Bíblia. Havia um homem chamado Eli, que Deus liberou uma palavra profética sobre a família dele. Sabe qual foi a palavra profética? Assim diz o Senhor: prometo, Deus falando, prometo à sua família que para sempre vocês serão os meus ministros. Essa foi a palavra profética de Deus. Prometo à sua família que para sempre vocês serão os meus ministros. Quer saber da bomba? Posso contar a fofoca? Deus não cumpriu o que falou. Deus não cumpriu o que profetizou. Pastor, deixa de coisa. Quem foi que disse que Deus não cumpriu o que profetizou? Foi o próprio Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você veja que ele prometeu uma coisa aqui, mas ele diz assim: mas agora eu mudei. Deus prometeu uma coisa, mas não cumpriu. Pastor, então Deus é mentiroso. Não. Deus não é mentiroso. A questão toda é que essa promessa de Deus, de que aquela família seria uma família de ministros para sempre, era uma promessa que vinha embutida uma condição para que essa palavra se cumprisse, que eles não deixassem de honrar o Senhor. Os filhos de Eli zombavam do ministério. Os filhos de Eli zombavam do sacerdócio.
eles adulteravam, eles desprezavam as pessoas. Veja bem, Deus tem prazer em cumprir suas promessas em nossas vidas, mas cabe a gente responder às condições que estão embutidas na profecia que Deus nos dá. Ah, pastor, mas esse caso é um caso isolado. Não, aqui é isolado. Hebreus 11, versículo 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora vá para Deuteronômio 34, versículo do 1 ao 4. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Negueb e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi. Olha a promessa aí. Esta é a terra que prometi, sob juramento a Abraão. Juramento, Deus jurou. Sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Gente, Moisés era descendente de Abraão. Prometi a Abraão e Isaque, eu a darei a seus descendentes. Moisés era descendente de Abraão. E a ele foi prometido por Deus que ele pisaria na terra prometida. Mas Deus não cumpriu a promessa que ele fez a Moisés. Por quê? Porque Moisés não cumpriu a condição para que a promessa se realizasse na vida dele. Pastor, mas Deus não é imutável, nem sombra de variação. Ele não muda, Deus é imutável, preste atenção. É outro problema teológico. Deus é imutável em relação ao seu caráter. Ele não muda. Veja bem. Deus é imutável em relação ao seu caráter e à sua natureza. Quem Ele é? Ele é imutável. Ele sempre será. Sempre foi. Ele é isso. Ele é constante. Mas Ele pode mudar a forma como trata alguém de acordo com a resposta que essa pessoa dá a Ele. Então Ele não está mudando quem Ele é imutável. Mas a forma como você trata Deus vai mudar o tratamento dele com você. Ele não deixou de ser quem Ele é.